Fala pessoal, boa noite. Vamos lá para mais uma aula com o PV. Eu estou aqui direto de Manaus. Nós estamos a 1 hora antes do horário de São Paulo, ou seja, 18 horas. Aí em São Paulo, 19 horas, ou seja, todo o fuso, que é o fuso predominante no país, no horário de Brasília. Eu vou fazer essa gravação para vocês, assumindo o compromisso de não me ausentar nas segundas-feiras no Aula com PV. Esse projeto pertence à comunidade Dentista Pro. Essa aula vai ficar disponibilizada para você durante 7 dias. E você que está chegando agora no canal, eu recomendo que você compartilhe, que você curte e que você se inscreva no canal. Primeiro se inscreva, conheça o conteúdo e eu trabalho aqui com o sistema anti-procrastinação. Sabe o que isso significa? Significa que, presta atenção no que eu vou te falar, se essa aula ficar disponibilizada para você a todo tempo, é o tempo que você quiser, é provável que você não vá completá-la, que você não vá assisti-la. Por quê? Porque a maioria dos profissionais acabam sempre priorizando outras coisas. Por exemplo, quando você tem conta para pagar, agenda para atender, paciente para cuidar, quando você tem outros compromissos de outras vidas, eu não estou falando só da sua vida profissional, mas da sua vida pessoal, da sua vida conjugal, da sua vida familiar, acaba que você pode falar assim, a sua mente vai lá e fala, depois você assiste essa aula estará lá. Não, não estará. Daqui 7 dias ela sai daqui. Então, ou seja, eu sempre costumo dizer que nós somos uma geração sem tempo. Nós somos a geração que, se você perguntar para qualquer pessoa, você tem tempo para fazer isso? A maioria das vezes ela vai falar, não, eu não tenho tempo. Já que nós não temos tempo, então nós temos que criar o tempo para estudar. Crie o seu tempo e vamos estudar. A aula de hoje vai falar sobre reabilitação de casos com desgastes dentais extremos. Esse é o tema da nossa aula. Há 2 semanas atrás eu gravei um conteúdo falando de desgaste dental e foquei em dente anterior. Essa aula, para você que é da comunidade Dentista Pro, sabe que essa aula está à disposição lá no módulo Aula com PV dentro do aplicativo Dentista Pro. Para você que não é da comunidade, que não tem acesso aos meus conteúdos, que você que não tem acesso à minha mentoria, primeiro eu te faço um convite a me acompanhar aqui e na próxima oportunidade que eu abrir vagas, que você venha. Nós temos diversos dentistas, de desde recém-formados a super especialistas, profissionais com 10, 20, 30, 40 anos de profissão na comunidade. E quem está me assistindo agora pode escrever aí. Quem é da comunidade e quem não é da comunidade. E se você escrever eu sou da comunidade, coloca um número na sequência, que é o seu tempo de profissão. E aí eu estou mostrando para você que está chegando agora no canal, que na nossa comunidade nós temos desde recém-formados até profissionais com 4 décadas de profissão. E todos nós estamos aqui estudando e aprendendo juntos. Durante 3 anos eu entrego conteúdo gratuitamente aqui na internet. Normalmente, pelo menos nos últimos 12 meses, eu tenho feito isso dentro de um estúdio que eu criei, que eu montei junto com a nossa equipe, na minha clínica, lá no Instituto Paulo Vinícius, em Uberlândia, Minas Gerais. Hoje eu estou fazendo essa gravação aqui, direto de um hotel em Manaus. Por quê? Porque eu quero estar com você assumindo o compromisso de compartilhar conteúdo, independente de onde eu estiver. Se eu não consigo estar ao vivo com você, eu entrego esse conteúdo gravado. O mais importante, segunda-feira que vem eu estarei de novo da mesma forma e assim por diante. Hoje nós direcionaremos o desgaste dental para os casos mais severos. Eu já tinha dito isso na aula anterior, que quando nós falássemos de desgaste dentais, eu tenho que separar. Toda vez que a gente discutir desgaste dental, eu tenho que separar dente anterior de dente posterior. Por quê? Porque, pessoal, as estratégias restauradoras não são necessariamente as mesmas. Segundo, os estágios de desgaste também não são necessariamente associados. Existem casos onde o paciente desgasta primeiro o dente posterior e depois ele desgasta o dente anterior. Existem situações, dependendo da composição esquelética, dependendo do padrão oclusal, dependendo do hábito parafuncional, ele desgasta primeiro o dente anterior e depois o dente posterior. Existem algumas situações que esse desgaste ele é coincidente, ele vai sendo associado. Não tem como você dizer quem foi desgastado primeiro. Tem casos que chegam para nós, na nossa clínica, com um padrão de desgaste extremamente severo e reduzido, em dente anterior e posterior. Eu vou ilustrar com algumas fotos, e aí eu quero que você
me acompanha aqui, por exemplo, existem casos que vão chegar na nossa clínica com esse tipo de desgaste. O paciente não está desdentado, então esse é o primeiro fator que nós temos que direcionar. Esta aula, ela não está direcionada para pacientes com desgaste dental envolvendo perda. Peraí, PV, eu não entendi. Eu vou te explicar. Existe uma situação onde eu tenho, além do desgaste, eu tenho a ausência dental. A ausência direcionada por fratura, por exodontias programadas, por exemplo, um paciente que, devido à desproporção arco e dente durante um trabalho ortodôntico, foi eleito para remoção de 2 ou 4 premolares. Eu tenho situações onde o paciente perdeu o elemento dental. Eu tenho situação de reabilitação em pacientes desdentados, parciais e totais. Eu estou desconsiderando esse tipo de paciente na aula de hoje. Nós vamos falar de desgaste dental em um caso onde nós temos dentes anteriores e posteriores envolvidos. Então seria isso. Esse tipo de situação. Esse tipo de situação é uma situação muito comum. Nós estamos vivendo cada vez mais esse tipo de desgaste acelerado envolvendo dente anterior e posterior. Em pacientes cada vez mais jovens, vocês sabem disso. Vocês sabem que a SEPB, a síndrome do envelhecimento precoce bucal, ela é dividida em 4 níveis. No nível 0, a idade cronológica é equivalente à idade bucal. Nós já sabemos disso. No nível 1, nós temos os primeiros sintomas da doença. Os primeiros sintomas e sinais. Ainda que não justifica uma intervenção cirúrgica ou restauradora. O destaque aqui é a hipersensibilidade dentinária. No nível 2, nós já temos situações de cavitações, reabsorções significativas, ou seja, predomina aqui as lesões não cariosas, a recessão gengival e os primeiros desgastes dentais. No nível 3, nós estamos falando de redução de dimensão vertical de oclusão, de tratamento endodôntico, de exodontia, de implante. Então, eu quero trazer esse caso. A aula de hoje já está aqui. Ó. E com toda sinceridade, nós temos visto que esse desgaste, ele não é necessariamente responsável pela redução de dimensão vertical de oclusão. Paulo, o que você está querendo dizer? Estou querendo te dizer o seguinte: nem todo dente, nem todo desgaste dental, vamos falar assim, gera a redução de dimensão vertical de oclusão. Tem situações que você observa o desgaste dental, mas você não observa a alteração de dimensão vertical de oclusão. E tem situações que o desgaste dental ele é associado, ele está associado com a alteração. Você tem que lembrar que a dimensão vertical de oclusão ela é um dos parâmetros oclusais que devem ser considerados numa reabilitação. Você tem a relação cêntrica, você tem a estabilidade oclusal, você tem as guias anteriores, você tem guia lateral e você tem a dimensão vertical de oclusão. A alteração da dimensão vertical de oclusão altera, dentre diversos fatores, também a estética do paciente, porque ela reduz o terço inferior da face. O terço inferior da face. Ela incomoda. Em algumas situações, ela pode estar associada a outros danos. Não existe ainda um consenso na literatura que a alteração de dimensão vertical de oclusão gera algum transtorno articular ou esteja diretamente relacionada com a disfunção temporomandibular. Porque se eu seguir nessa linha com você, você vai acreditar, como acreditávamos no passado, ou pelo menos aprendemos no passado, que a reabilitação da dimensão vertical de oclusão trataria os pacientes com disfunção temporomandibular. E uma coisa não tem nada a ver com outra. Nada. A alteração da dimensão vertical de oclusão pode estar associado a, por exemplo, extrusão incompleta.
ou seja, erupção incompleta, ela pode ser resolvida com orto. Ela pode ser resolvida com orto. A alteração de dimensão vertical de oclusão, ela pode estar associado com hábitos. Por exemplo, um hábito parafuncional, o bruxismo do sono. Muito comum. A dimensão vertical de oclusão, ela pode ser alterada também através de eventos biocorrosivos. Eu vou destacar aqui o biocorrosivo intrínseco. Muito comum. Tipo quem, PV? Doença do refluxo gastroesofágico. Uma outra, dentre os diversos fatores, eu vou destacar mais um, é os distúrbios do sono, como, por exemplo, a apneia obstrutiva do sono, muito comum, mesmo porque a apneia obstrutiva do sono ela tem relação, como comorbidades associadas, o refluxo gastroesofágico. Observe que eu já não coloco a doença aqui, é o refluxo como um evento, mas o bruxismo do sono como um fator protetivo. Então, essa associação ela vai gerar um desgaste acelerado. Ela envolve a evolução da CEPB para nível 3 e compromete a dimensão vertical de oclusão do paciente. Então, isso é uma linha, é um caminho a seguir, um dos caminhos a seguir. O que a gente pode trazer nesse primeiro momento com relação à reabilitação? Quando você fala em reabilitação, você pode falar em reabilitação oral. Você pode falar em reabilitação sistêmica, de todo o sistema. Você pode falar em reabilitação social. Você pode falar em reabilitação pessoal. Eu estou viajando aqui para tentar te dizer o seguinte. A boca, ela não está separada do corpo. E o corpo também não está separado do contexto, do ambiente. Paulo, que papo doido. Por que você está falando isso? Toda vez que nós falamos em reabilitação, às vezes eu vou conversar num congresso, eu falo assim, e aí, você trabalha com o quê? Ah, eu trabalho com reabilitação. Eu penso assim, nossa, será que ele é um dentista que trabalha com reabilitação de qualidade de sono, reabilitação de qualidade de dieta, de reabilitação de casos com bruxismo? Será que ele tem alguma rotina na clínica dele que colabora com a redução do bruxismo vigília? Será que tem algum programa social que reabilita ou que pelo menos orienta o paciente ao caminho da reabilitação para que ele não desgaste novamente ou para que ele não continue desgastando, destruindo? Não. A maioria dos dentistas que falam eu sou reabilitador, você sabe o que ele fala? De forma inconsciente, o que a mente inconsciente dele fala? Eu sou um reabilitador oral, eu faço reabilitação oral, prótese dentística. Aqui ele está falando de articulador semiajustável, prótese, restauração. O que não está errado. Não está errado. Boca, dentista, cirurgião dentista. Ah, Paulo, mas essa é a minha função, esse é o meu papel. Parcialmente sim. Você sabe que o ambiente, o contexto e outras doenças presentes no corpo influenciam nesse meio. E aqui eu posso te dizer que a nossa aula de hoje ela vai ficar focada nesse setor, mas eu não posso começar uma aula que fala de desgaste extremo sem te alertar que tudo que desgasta dente desgastará material restaurador. Eu posso te dizer que não existe material
odontológico que suporta o que o esmalte, que é a estrutura mais rígida do seu corpo, do elemento dental, da sua boca, suporta o que o esmalte não suportou. Ou seja, se o esmalte não suportou, o que você vai vender para o paciente não vai suportar. Então lembre-se, tá? A aula de hoje é de dentista para dentista, mas é também de promotor de saúde bucal para promotor de saúde bucal. E promotores de saúde bucal. Promotores de saúde bucal. Conclua a frase. Não tratam somente dente. Nós não somos tratadores de dente. Nós não somos promotores de saúde dental. Nós não somos promotores de saúde bucal que está preocupada somente com a saúde dos elementos dentais ou do periodonto ou da articulação. Nós sabemos disso e você também sabe. Beleza. Então, na sequência, esse tipo de situação clínica, ele me leva a um pensamento que meu paciente vai precisar de uma anamnese completa. PV, eu não tenho esse conteúdo todo. Lá na comunidade tenho. Te convido a estar conosco na comunidade Dentista Pro. Inclusive, dia 20 e 21 de janeiro é uma grande oportunidade para você. 20 e 21 de janeiro, no Centro de Convenções Rebouças, em São Paulo, nós teremos o encontro do Dentista Pro da nossa comunidade Experience. Então, o DPX 2025 vai acontecer, já está com data marcada, e eu recomendo que você esteja conosco. Ela vai acontecer, esse evento vai acontecer em São Paulo, pré-CIOSP. O CIOSP começa no dia 22 de janeiro. Os primeiros inscritos ganharão comigo no dia 19 um hot seat. Nós em breve anunciaremos essa lista. E eu digo para você que o link de inscrição está na minha bio do Instagram. O link está na bio do Instagram. PV, eu sou da comunidade, então você não vai usar esse link, porque quem é da comunidade tem 50% de desconto, paga meia. Quem é da comunidade paga meia. E o link está no seu e-mail, no grupo do WhatsApp e lá na comunidade do Facebook. Fala com a turma aí. Vai ser legal. É a nossa terceira edição, hein? É o antigo MEPB. Empreendedorismo, carreira, posicionamento, influência, venda e conteúdos clínicos. Com foco naquilo que nós ainda não estudamos. Mesas de discussão de novos temas. Grandes experts de desenvolvimento de carreira estarão conosco. Joel J é um deles. Segura lá, tá? Tá lá no link. Vem com a gente. Então, nessa sequência, eu quero pegar um artigo, Journal of Dentistry 2021, que ele fala sobre o efeito dos níveis, né, de pré-tratamento do desgaste dental no aumento de dimensão vertical de oclusão. E o efeito disso na sobrevivência, nas taxas de sobrevivência de restaurações de resina composta direta. Sabe aquela questão do tipo, será que a resina vai ser capaz de suportar? Será? Olha só. Primeiro, eu quero parabenizar aqui os autores, inclusive tem brasileiro aqui no meio, né? Um destaque para o Nick Opdam, professores aí também de Pelotas, no Brasil, Inglaterra. Eu vou seguir. Quando você
fala de níveis de desgaste, você encontra hoje na literatura, se encontra existem diversos índices de desgaste. Eu acabei de colocar para você um que nós publicamos recentemente, que são os níveis da CEPB. A questão é que os níveis da CEPB, eles não estão dependentes somente do desgaste dental, mas quando você pega critérios para análise de desgaste dental, tem o TWS e o famoso BIWE, BEWE. Então, o sistema de avaliação de desgaste dental e o exame básico de desgaste erosivo. Quando você avalia esses critérios, eu gostei muito de um setor aqui do artigo, você tem aqui a análise dos fatores de destruição. Olha só, o que nós estamos vendo aqui? Alteração da anatomia oclusal, o que nem sempre gera alteração de dimensão vertical de oclusão, tá bom? Mas nós temos aqui uma alteração da anatomia oclusal, uma descaracterização. Em um estágio mais avançado, você vai observar essa destruição. E aqui você tem a situação antes e depois do tratamento. Então, você tem o pré e o pós-tratamento, tá? Aqui considerando um padrão de reconstrução, tá? Uma vista, presta atenção, uma vista digital desse planejamento. Observando com cuidado as situações, pode ficar claro para nós que uma ortodontia aqui colabora e colaboraria muito bem. Então, eu não vou aqui julgar o tratamento proposto aqui, mesmo porque o artigo não é um relato de caso, tá? Mas o que ele prega aqui são situações onde você pode ter essa alteração de dimensão vertical de oclusão devido ao desgaste. Observa aqui, por exemplo, aqui você tem 9 milímetros na distância cervical a cervical, então cervical do dente superior com a cervical do seu antagonista posterior, focando aqui em molares, tá? E com essa variação. Aqui com uma variação de aproximadamente 5 milímetros. Aqui da mesma forma. Você vai ver que a literatura ela pode querer te empurrar um limite. Mas nós já sabemos que nos últimos estudos, essa quantidade de ganho, ela varia de acordo com cada caso. E a resposta está na articulação do projeto, do novo sorriso. Ou seja, vai ser num articulador semiajustável ou num articulador digital. E você precisa calcular isso clinicamente. Nós sabemos que quando você tem esse tipo de redução, para que você ganhe 1 milímetro na região posterior, você tem que aumentar 2,5 em média na região anterior. Então, um gig de Lucia vai ser aqui a sua primeira escolha. O método mais consagrado, mais simples e direto. Para quê? Quando você então aumenta a distância intermaxilares ou interoclusal, utilizando o dente anterior como referência, quando você aumenta, quando a mandíbula ela abre, ela não simplesmente abre na vertical, você ganha um trespasse também horizontal. Claro que isso vai depender da inclinação dos dentes, isso vai depender da classe. Então, se você tem um paciente classe 2, você pode ter um paciente classe 3, nem sempre o paciente ele é um classe 1. Você tem o paciente que de repente ele é um classe 2, mas ele passou por uma compensação ortodôntica. De repente você tem um paciente que é classe 3 e foi compensado também ortodonticamente. Não foi finalizado, não foi bem finalizado, não deseja fazer uma nova ortodontia, a ortodontia não está indicada, de repente é um classe 3 com indicações para cirurgia ortognática. Cada caso é um caso. Vamos considerar aqui para a nossa aula que eu tenho que colocar limites, senão eu vou ficar filosofando aqui.
que o paciente ele tem uma compensação favorável, ele passou por um tratamento ortodôntico, só que, apesar de, ortodonticamente falando, os dentes estarem em uma boa posição e a relação entre os arcos estarem numa posição satisfatória, tipo, não tem maxila trésica, não tem dente apinhado, não tem mordida cruzada. Então, eu vou voltar na imagem, porque tem gente que chegou agora na aula. Eu estou discutindo casos como esse, tá? Nós estamos nessa discussão aqui. Cadê? Que é o mais comum. Essa é a discussão mais comum. O comum, gente, não significa normal. Mas nós estamos assistindo muitos casos assim. Casos de destruição acelerada. Numa situação como essa, por exemplo, aqui, essa compensação, essa reconstrução, ela pode acontecer agora, numa reabilitação de dentes com materiais restauradores, não importa se é resina ou cerâmica, não entra no mérito agora. E uma ortodontia na sequência. Por isso que eu gosto muito da resina para essa situação, porque se o paciente vai ser exposto ao tratamento ortodôntico, a resina é um material que aceita ser modulado, que ela aceita ser alterado ao longo do tempo. PV, mas eu poderia submetê-lo primeiro à ortodontia? Poderia, mas o que a ortodontia hoje tem nos solicitado? Quando eu digo nos solicitado, para os especialistas que trabalham com materiais restauradores, com reabilitação anatômica e funcional. Uma reanatomização prévia ao planejamento. Facilita quando eu devolvo essa altura. Então, por exemplo, tá vendo esse dente aqui, apinhado? Se eu faço toda essa reconstrução, eu posso finalizar esse posicionamento com o tratamento ortodôntico. Paulo, daria para fazer o contrário? Claro que daria. Claro que daria. Cabe então o ortodontista sentar também com o reabilitador, ou o restaurador, no caso, o protesista, ou o profissional da dentística. É engraçado, a gente fala o reabilitador, mas a orto também reabilita. A pério também reabilita. A odontopediatria também reabilita, tá? Todos nós, no final, somos reabilitadores. A gente tem essa mania de chamar de reabilitador aquele que trabalha com prótese dentística. Então, veja, ele não é um caso classe 3 real. Como assim, PV? Esse paciente, ele oclui topo a topo devido ao desgaste, devido a essa redução de dimensão vertical. Que a partir do momento que você vai reduzindo, você vai destruindo, você vai reduzindo essa dimensão, a mandíbula ela vai avançando e você vai destruindo o dente anterior. E ele começa a ocluir com o dente que não tem oclusal. Ele, inclusive, cria uma face quadrada como se fosse uma oclusão em dentes anteriores. E não deveria. Quem oclui é quem tem face oclusal. E quem tem face oclusal são dentes posteriores e não anteriores. Então, por exemplo, nesse próprio material, eu tenho aqui um caso para trazer para vocês de uma paciente jovem que, veja, Paulo, mas é um padrão oclusão topo a topo. É. E ela quer alongar os dentes. Não dá para você simplesmente ir ali e acrescentar na incisal. Ela tem redução de dimensão vertical de oclusão. E ela fala, olha, não era assim. Meu sorriso não era assim. Eu estou percebendo que minha face está mais curta, eu tenho um sulco naso mais definido, eu tenho percebido isso. Existe um encurtamento da face, um envelhecimento. É um envelhecimento dental, é um envelhecimento bucal, é um envelhecimento de todo o perfil do paciente. Esse é o tipo de situação aonde, para eu ganhar espaço aqui, então para eu ganhar, por exemplo, 2,5 aqui, eu tenho que aumentar 1 milímetro lá. Tem que aumentar 1 milímetro aqui, ó. E veja, tudo depende de tudo, né, gente? Olha lá. Os mesmos fatores das doenças não cariosas, é o que eu falo. A CEPB. PV, como que eu vou saber isso? Isso aqui, por exemplo, ó, é ela guiando. Isso aqui é guia anterior, imagina. Ou seja, não posso nem chamar de guia, porque ela não tem guia, tá guiando em cima dos molares. Olha lá. Observa. Olha o platô de desgaste.
Olha o nível de desgaste. Ou seja, esse tipo de desgaste, veja que as cúspides estão rasas, já não tem mais vertentes bem definidas, houve uma descaracterização dos molares e pré-molares. Numa situação como essa, você vai ter que escolher um dos arcos, tá? E normalmente, o que acontece? Os dentes do arco inferior desgastam mais rápido que o arco inferior. Normalmente é isso que acontece. Aqui, por exemplo, ó, eu tenho uma situação onde eu tenho o inferior com desgaste dental e aqui com um enceramento digital. A reconstrução de cúspides. Esse é um tipo de situação, presta atenção no que eu vou te falar. Esse é um tipo de situação aonde eu vou ter que escolher um dos arcos. Por quê? Porque quando nós planejamos o caso, quando nós fizemos o planejamento do caso, nós observamos que a quantidade de desgaste estava mais localizada nos dentes inferiores que nos superiores. E por que os inferiores desgastam mais rápido? Porque são dentes que deformam menos no alvéolo, são dentes que deslocam menos, são dentes que durante a fase de parafunção são menos compensados pela deformação óssea, porque o osso maxilar, ele é um osso mais esponjoso. A tábua óssea maxilar, normalmente ela é mais fina do que a mandibular. O dente no arco inferior, ele está mais estável, ele deforma menos, ele se desloca menos durante o hábito de parafunção. Ou seja, existe uma compensação, um trabalho de, entre aspas, proteção dos dentes superiores. Normalmente, num evento de desgaste dental, os dentes inferiores desgastam mais rápido primeiro. Porque eles estão menos deformáveis, eu posso dizer, ou mais estáveis no osso mandibular. O osso mandibular ele é mais denso. Isso, gente, é comumente, tá? Comumente significa, na maioria das vezes, é isso que acontece, tá? Tem sempre uma exceção. Então, veja, o planejamento aqui não foi reabilitar o arco superior. Nós observamos que se nós conquistássemos aqui 1.2, então 1.2 posterior, abriria quase 3 anterior, que é exatamente o que eu preciso para conseguir isso. Veja o trespasse no planejamento. PV, mas como que uma paciente que oclui topo-a-topo, de repente ela está com o padrão descruzado? Ela estava o topo-a-topo e agora você conseguiu o trespasse favorável. Isso foi planejado num articulador. Isso foi planejado num articulador digital. Então, durante o registro interoclusal, GIG, foi realizado um GIG e foi realizado esse registro. Moral da história. Eu consegui esse trespasse. Eu consegui descruzar. Ou seja, nós fizemos resinas em dentes posteriores e acréscimos incisais anteriores em resina. Eu gosto de mostrar esse caso para ilustrar o que nós estamos vendo nesses artigos. Por exemplo, nesse artigo do Journal of Dentistry, eles calculam pela altura de coroa. Eu estava fazendo a leitura do artigo. Então, quando você tem menos de 1/3, quando você tem um desgaste somente em esmalte, depois um desgaste com 1/3 de redução da coroa clínica, depois de 1/3 a metade da coroa clínica, depois mais da metade da coroa clínica, e depois mais de 2/3 dessa altura de coroa clínica. Esse é o sistema de avaliação de desgaste dental, o TWES. O BIWI, de avaliação de desgaste erosivo, considera 0 ausência de desgaste, considera o número 1, o nível 1, uma perda inicial
de desgaste. Número 2, um desgaste que envolve menos da metade da superfície, menos da metade da área. Aqui não estamos mais falando de altura apenas, mas da área. E o nível 3, sempre, tá? Sempre focando em tecido duro, tá? O que eles observam aqui. E o nível 3, mais de 50%. Por quê? O BIWI e o TWS são focados em dente. Dente. A classificação da CEPB, como eu coloquei aqui, ó, CEPB 0123, eu estou associando dor, eu estou associando periodonto e também estou associando dente. Estou associando polpa. São classificações completamente diferentes. Tá? Porque você pode ter um paciente com desgaste dental desse nível e ser considerado um padrão inicial no BIO e no TWS. Mas para a CEPB, dependendo do nível de hipersensibilidade e do padrão de recessão gengival, ele pode estar num quadro avançado. E aqui cabe uma discussão. Até quanto eu posso ir? Eu já assisti palestras de speakers especializados dizendo que o espaço funcional livre que você vai ter que conquistar planejando depende muito aqui de adaptabilidade do sistema, saúde da articulação, saúde muscular, tipo de face, padrão esquelético, mas casos de 6, 7, 8 milímetros. Dependendo do nível de destruição. Você pode ter um paciente que tem 1,5 milímetros de altura de coroa no molar superior e 1,5 de altura no molar inferior. Ou seja, 5 milímetros não seria suficiente nessa reabilitação. Agora, qual que é o segredo no final? É essa palavra aqui, ó. Adaptação. A adaptação do paciente nesse novo padrão de oclusão, com essa nova dimensão vertical de oclusão estabelecida. E essa adaptação, ela é conquistada como? Numa fase de teste, uma fase de prova. Você pode chamar isso também de mock-up. E é aqui que eu defendo a ideia desse novo padrão de oclusão após essa fase de teste e prova, de você envolver resina composta como primeira escolha. Por quê? Porque é um material que ele vai aceitar ser trabalhado ao longo do tempo. Ah, Paulo, mas a resina não aguenta. Então eu vou usar cerâmica? É provável que a cerâmica não vai aguentar. Por quê? Porque não existe material que suporte o que o dente não suportou. A questão não é essa, não é que a resina vai chegar e vai proteger. O ponto aqui é que eu queria que você entendesse é que nessa destruição dental, nesse padrão de destruição do esmalte, dependendo se tem associado ou não um hábito parafuncional mais a ação ácida, pode não ser suficiente somente a reabilitação com materiais odontológicos. Ah, Paulo, mas é só fazer com resina e colocar uma placa. Ou só fazer com cerâmica e colocar uma placa? Não necessariamente. Por quê? Porque o hábito pode ser diurno e tem paciente que não vai conseguir usar a placa diurna. Tem hábito que pode ser noturno, mas você controlou, por exemplo, o refluxo gastroesofágico? E se for uma apneia obstrutiva do sono e você está indicando para ele uma placa, você está reduzindo mais a via aérea. Então, antes de você pensar o seguinte, o material é melhor que o dente e eu coloco uma placa para proteger, entenda que o material não é melhor que o dente e que nem sempre somente a placa vai conseguir proteger. Raciocina comigo. Para pensar. Quantos casos você já vendeu de reabilitação e foram estabilizados
somente com a reabilitação oral? E quantos casos de reabilitação você vendeu? E parece que o paciente está sempre voltando com desgaste, está sempre voltando para você refazer alguma coisa. É isso que eu quero te chamar a atenção para essa fase. Ó. De repente, sua reabilitação oral não é suficiente. PV, então quer dizer que o caminho é, vamos lá, sempre me perguntam isso, o caminho é articulador, analógico ou digital. Mas como? Analógico como? Molda arco superior e inferior, jig, registro. E o digital? Escaneia, arco superior e inferior, jig e registro. Mesma coisa. E depois, você vê? Depois, você já vai ter noção que você já fez o jig e o registro, você já tem a medida aqui, em milímetros. Você já comunica o laboratório. Você não vai deixar para o laboratório fazer, calcular quanto ele acha que deve ser. Você já fez os testes. Os testes fonético, estético, interno, externo, as medidas, com os compassos, as compensações. Você pode usar aqui resina composta, fantástico nessa fase, para simular. Esse é o caminho. Esse é o caminho. Feito isso, você vem para a fase de validação. Tem que validar. Como? Faz a reconstrução, então simula essa reconstrução, reconstituição, recuperação, esse acréscimo, tá? Dessa nova dimensão vertical de oclusão e replica isso em boca. Qual que é a etapa número 3? A avaliação. Tá validado? O que você mensurou foi validado? Agora, a próxima fase nesse processo de validação é a percepção do paciente, é a percepção do profissional. Aqui você pode usar resina bisacrílica. Normalmente é minha linha de trabalho. Eu sou fã. A bisacrílica. Ah, Paulo, eu gosto de acrílico. Tudo bem. Não, eu gosto de fazer o teste com a resina composta. Tudo bem. Sinceramente, o material aqui é o menos importante. E essa validação e percepção, por mais que tenha falado, não, tem que ser 30 dias, tem que ser 15 dias, tem que ser 45 dias, não tem. Não tem. Depende de cada caso. Se você ultrapassar demais esse limite, o paciente pode reclamar de dores, de incômodo. Se você não atingir o limite mínimo para esse aumento, você vai perceber que o paciente está conversando, você não está conquistando espaço funcional livre, ele está batendo, ele está errando, a fonética dele não está completa, ela está sendo modificada. Você observa que não teve muitas alterações no terço inferior, nas medidas externas. Você pode observar, por exemplo, que em casos onde ficou muito raso, está quebrando muito o bisacrílico. Ela está muito fina, está translúcida, está pouco. Cada caso é um caso. Você passa por essa fase bisacrílica, eu vou mostrar algumas fotos para vocês. Essa fase de adaptação, tá? Eu tenho casos que eu consegui resolver em uma semana. Eu tenho casos que eu consegui resolver em 30 dias. Depende. Validou, ticou, foi quarta fase. Confecção das restaurações. Restaurações definitivas. E aí, meu amigo, tem gente que fala, resina anterior, cerâmica posterior. Resina posterior, cerâmica anterior. Cara, tudo resina, tudo cerâmica. O material é o que menos importa. O material é o que menos importa. Viu o professor brigando, defendendo a filosofia dele? São pessoas apaixonadas pelo produto e não pelo problema. O problema, pessoal, tá aqui, ó.
O problema tá aqui, ó. Apaixone-se pelo problema e não pelo produto. PV, como assim? Eu mesmo sou um desertor dessa guerra aí. Tô fora, nossa. Eu tenho casos de sucesso, cerâmica full. Eu tenho casos de sucesso, resina full. Eu tenho casos que eu faço resina posterior, cerâmica anterior. Dependendo do hábito do paciente, hábitos extrínsecos, por exemplo, atletas. Eu tenho casos de pacientes que foram cerâmica posterior, resina anterior, funcionando em boca. Cada um no final vai defender. Se você pegar alguém que está defendendo assim, radicalmente, tem que ser hashtag resina aqui, cerâmica ali. Pessoas apaixonadas demais por produtos e menos pelo problema. Eu tô te convidando a ser menos apaixonado pelo produto, ser mais apaixonado pelo problema, porque o problema é maior. O problema é o que vai desgastar o produto. Não existe produto odontológico melhor que esmalte dentina. Você desgastou esmalte dentina, meu irmão? Saiba sempre, você está trabalhando com sequelas. Você está gerenciando perdas, fazendo gestão de riscos, porque seu paciente pode aparecer de novo com mais uma curva desgastada. Mas, não, PV, mas peraí, você não pode terminar a aula assim, cara, me dá um norte. Eu, Paulo Vinícius, tenho sempre dado mais preferência para esse tipo de reabilitação, começando com resina. Por quê? Por questões de adaptação. Mas eu não posso mentir para vocês que eu já peguei situações onde eu sabia que a resina composta não suportaria. Por quê, PV? Não é por uma questão de, o bruxismo que a cerâmica é melhor. Não, existe uma questão biocorrosiva aqui que, infelizmente, a resina não suporta. Eu estou falando de refluxo gastroesofágico, eu estou falando de pós-bariátrico. É de algo que está além da medicina. O paciente vai conviver com aquilo. Complexo. De fato é. Então tem situações que eu não vou optar. Mas eu dou sempre escolha para um material que eu consigo ir modulando. E tenho feito bastante essa transição. 5, 6, 8 anos depois de uma reabilitação com resina, o próprio paciente discutindo comigo falou, cara, tô confortável, tá bem, é isso, só que esteticamente não tá favorável. Impregna. Eu tenho pacientes com xerostomia medicamentosa. Eu tenho pacientes... Não estou falando de usuário de vapes, tá? Porque esses deveriam de primeiro parar de usar o cigarro. Depois discutir se vai usar esmalte ou resina. Que são daqui a... Esmalte ou cerâmica ou resina. Senão daqui a pouco a gente vai estar discutindo qual o melhor material restaurador para quem usa vapes. Não, gente. Não existe o melhor material para quem usa vapes. Existe o dentista que defende o não uso do vape, pô. Eu, por exemplo, estou com dificuldade de vender resina composta para usuário de vapes. Eu estou com essa dificuldade. Por quê? Envelhecimento precoce do material, manchamento precoce do material, pigmentação precoce do material. Vapes provoca xerostomia, resseca a boca. A resina composta não foi feita para esse tipo de ambiente. Você acha que tem lá agora, no balcão do desenvolvimento de produtos da indústria, um pesquisador, um engenheiro, um bioengenheiro, desenvolvendo um químico, desenvolvendo uma resina para xerostomia, uma resina que funciona em boca seca? Todos os fabricantes de produtos restauradores consideram o ambiente úmido. Então é isso. Menos produto, mais problema. Menos produto, mais problema. Apaixona pelo problema, o produto é secundário. Eu tenho casos de sucesso com os dois materiais. Inclusive, se você pegar o livro 3, se você pega o livro 3, no último capítulo do livro, você vai encontrar resina e cerâmica na reabilitação. Caso meu, caso do Vitor, caso do Breno, caso do Zé Dornelas. Tem caso até do Carlos Alexandre Câmara, ortodontista, resolvendo com intrusão e extrusão. Tem casos que você não precisa usar material restaurador. Com planejamento ortodôntico, com a tomografia, com uma medição decente de altura de coroa clínica, profundidade de sulco, qualidade periodontal, fenótipo periodontal, você pode, num planejamento integrado,
resolver parte desse problema ou minimizar essas alturas, esses ganhos de altura com material com ortodontia. Eu posso minimizar o ganho de altura compensando não somente no material, eu posso ter uma compensação, pelo menos parcial, com o tratamento ortodôntico. Mas, Paulo, isso é favorável? Lógico que é. Paulo, mas isso não vai diminuir a espessura do material, isso vai diminuir o volume de material que você vai colocar na boca do seu paciente. Tem alguns casos aqui de destruição, tem uns casos de orto. Eu quero direcionar essa aula para você, dentista, que vive a odontologia do dia a dia e está percebendo que está aparecendo demais casos com desgaste, principalmente molares e premolares. Desgastes extremos. O ponto de partida para a reabilitação oral é a articulação e o planejamento de um novo acréscimo. Um ceramista experiente vai te ajudar. Você vai comunicá-lo dessas dimensões, de quanto tem, quanto você deseja ou precisa. Ele vai adequar o trabalho e você pode fazer isso analogicamente ou digitalmente. Agora, finalizado, entregue. Tem aulas aqui, tá? Que eu já gravei de tabletop, de preparo, de moldagem, de cimentação, tem tudo. Essas aulas estão todas lá no nosso aplicativo. Tá no Aula com PV, tá na formação. Ponto é, independente do material, placa é necessário para a maioria desses casos, mas pode não ser o único fator de proteção. Mudança de hábito, educação e conscientização. Porque existem os hábitos diurnos vinculados à dieta, ao bruxismo vigília, ao hobby. Pode ser o hobby. De repente ele desgasta e trinca dente no clube de tiro, na aula de luta, na piscina clorada. Pode ser o esporte que ele decidiu seguir, que não é mais um hobby. Pode ser a segunda profissão. Pode ser aquilo que o médico recomendou para ele. Vai fazer alguma coisa para você desestressar, para você controlar a sua ansiedade. O que não está errado, mas é talvez nesse momento que ele vai conquistar o desgaste dental. Tá bem? Desejo para você uma semana positiva, uma semana produtiva e que a gente possa se ver em breve, tá? Já na semana que vem, no dia 9, eu já estarei em Uberlândia, no nosso estúdio, e sigo com vocês de lá. Viu? Então, semana que vem, segunda-feira, 19 horas, teremos de novo mais uma aula com PV. Beijo grande para todo mundo, fica com Deus. Obrigado, tamo junto.